Ei, oh. Calma, respira, meu amigo. A vida é de quem tem paciência. A paciência é uma virtude que te dá benefícios no futuro. Então calma, vamos manter o pezinho no chão. Eu quero ver como eu faço a minha missão aqui de não desprezar o Cruzeiro em nenhum momento. Eu não quero que esse vídeo volte contra mim no futuro. Então, vamos lá, discurso. Pera aí, ó. Tira o sorrisinho do rosto. Tira esse sorrisinho de safado do seu rosto, de safada, que eu sei que você tá aí também, tá? Do seu rosto. E assim, ó, pô, não tem nada a ganho. Cruzeiro é um time muito bom, é um time grande, vai ser muito difícil. Fizemos o resultado, foi muito importante, mas tem a volta. É jogo de 180 minutos, entendeu? Então tá tudo feito ali. O Cruzeiro, pô, tem Caio Jorge, tem Matheus Pereira, Cássio. Ai, ai, Coringão. Coringão venceu o Cruzeiro no Mineirão. Quem diria? Rapaziada, vamos lá, vamos falar sobre Copa do... primeiro, eu tenho que fazer, vamos começar isso aqui de um jeito... Eu não sei por onde eu vou começar, na verdade, porque eu não faço a menor ideia pra qual caminho que eu vou. Mas esse time do Corinthians é um time safado, é um time de salafrário, vagabundo, é um time de cara picaretinha, tá bom? Vocês estão safadinho, entendeu? Joga quando quer. Eu não gostava desse termo, dessa denominação, assim, o cara joga quando quer, entendeu? Porque se o cara joga quando quer, quer dizer que o cara é muito bom, e nas 85 mil vezes que o cara é carnicento, quer dizer que ele quis ser carnicento ali, ele não se importou tanto assim. Aí eu mudei de opinião, porque a vida é de aprendizado. A vida, às vezes, é uma grande cereja, que aí você... Eu não sei pra onde que eu vou. E aí, eu mudei de ideia, na verdade, tá? Esse time é safado, sim, muito safado. É um time de vagabundo mesmo, porque como é que joga assim? E esse time... que jogou assim na final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras, que jogou assim nas oitavas de final da própria Copa do Brasil contra o Palmeiras na ida e na volta, que jogou assim contra o Atlético Paranaense, que jogou assim contra o Internacional lá no primeiro turno, que são jogos esporádicos que assim, quando quer jogar, joga nesse nível. E aí você perde, toma um pipoco de Juventude, do Sport, do Ceará, empata com o Fortaleza em casa, perde pro Fortaleza depois, Red Bull Bragantino de volta, toma pau do Barcelona de Guayaquil. O que acontece? Entendeu? Então realmente tem alguma coisa muito errada na cachola desses arrombadinhos aí que fizeram a boa hoje pra nós. Memphis Depay do Cruzeiro fez o gol aí. Memphis apareceu aí, né? Jogo quando quer também esse aí. Ele fala, jogo importante eu vou, mas tá caro pra jogar só esse tipo de jogo aí, viu? Tem que... Respira, comenta aqui embaixo o que você achou do jogo e a gente vai começar agora o pós-jogo respeitoso contra o Cruzeiro. Então você, meu amigo cruzeirense que tá aqui, ei, engole o choro, não acabou nada, não tem nada decidido ainda, tá? Mas lá na arena vai ser difícil, vai ser tranquilo, lá de boinha jogar. Lá vai ser suave. O Corinthians tá truncando o jogo lá no Mineirão, imagina. Outra coisa... Eu fiquei com a impressão em determinado momento, eu nem pedi like ainda, eu vou pedir já, tá bom? Já vai deixando like antes de eu pedir. Eu fiquei com a impressão em determinado momento que ali ia ter que chamar Neoquímica Mineirão Arena, porque é impressionante o tanto que eu só ouvi um dale, Coringão, eu, dale, Coringão, eu, dale, o Mineirão é nosso. Eu falei, ué, o que tá acontecendo aí? Será que a gente tá em São Paulo? Aí se você não fizesse assim perto da televisão e sentisse um cheirinho de pão de queijo, você não sabia que tava em Minas. Então é o seguinte, deixa o seu like, porque agora sim a gente vai começar. Quanto tempo deu aí, primeira dama? 2 minutos? 4 minutos já? Isso aqui vai ficar um pouco mais longo do que o normal. Não esquece de deixar o like agora, beleza? Senão eu não vou falar mais nada aqui. Senão eu só vou voltar aqui no canal quando o Corinthians jogar no domingo. Não tô falando nada, não falei nada. Beleza? Então deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Isso aí ajuda demais a gente, mas o que ajuda ainda mais é o que mantém o canal financeiramente. Então manda aqui, vintão na chave Pix ou no Valeu aqui pra cada caneta que o Fabrício Bruno tomou do Vitinho. Aí você vai mandar vintão só. Pra cada gol do Memphis Depay, manda vintão. Pra cada vez que o Martínez, que partidaça do Martínez, a gente vai falar sobre cada um deles aí. Cada vez que o Martínez botou Cruzeirense pra mamar, coloca ali também. Pode fazer o que você achar melhor, tá bom? Cada vez que o Hugo Souza errou uma saída de bola, impressionante, né, cara? Com o pé, o Hugo Souza é o Cássio. E isso não é um elogio de jeito nenhum. Beleza, então deixa o like, essas parafernália toda aí. Como que foi o jogo?
Pra começar, a gente tem que elogiar a escalação. A escalação era o que dava pra fazer mesmo, e às vezes eu falo que o simples, bem feito, é até bonito, sabe? O belo, às vezes, é simples. O Dorival olhou, não inventou de colocar 3 zagueiros, não inventou de meter um Hugo do nada, não inventou de inventar no ataque, inventou de inventar, né? Não fez pardalzice, fez ali o que dava pra fazer mesmo. A nossa linha de defesa titular é essa. Mateuzinho, Matheus Bidu, dupla de zaga Gustavo Henrique mais um, às vezes o Choca tá mais... tá melhor, e aí ele joga, às vezes agora foi a vez do Ramalho e tal. Meio campo, eu não curto o Maicon de primeiro volante, mas ali, o que dava pra fazer? Além disso, não tinha o Ranieri, aí você colocava o Martínez, aí o Martínez foi a opção pra acabar ficando mais numa contenção e na saída de bola ficava o Maicon, na parte de contenção ficava o Martínez, era o que dava pra fazer mesmo. Carrijo, Bidon foi escolhido na parte criativa, e aí eu quero ver você, sabe você que brota todo o pós-jogo aqui e fala assim, ó, você está passando pano pro Bidon. Ai, nesse canal não pode criticar o Bidon, porque ele defende o Bidon. Olha que partidaça do Bidon. No pré-jogo aqui, eu fiz um pré-jogo gigantesco de 7 horas aqui trocando ideia com vocês, brotou gente falando assim, ó, Bidon só dá passo pra trás. O Bidon só... Olha só, o Bidon fez uma partidaça, articulou muito bem, tava marcando, compactando, enfim, né? O Bidon, defensivamente, quando foi muito bem, né? Todo mundo ali, né? Dos caras que entraram principalmente, que começaram jogando. E na frente, Yuri Alberto que deu assistência para o Memphis, e o Memphis que fez o gol ali, deu sorte na hora da trombada ali, a bola sobra, mas a sorte ajuda quem trabalha muitas vezes, né? E foi um gol muito importante, um gol que fez bastante diferença. Eu já tava assinando contrato para voltar com empate. Eu falei aqui durante a semana toda que perder até por um gol de diferença você voltava vivo. O importante era voltar vivo do Mineirão para decidir na arena, porque a gente sabe da força do Corinthians na Neoquímica Arena, em jogo de mata-mata, historicamente, né, seja na Arena, no Pacaembu, na Fazendinha, na Ponte Grande, sabe, no Campo do Lenheiro, lá no início da nossa história, a gente sempre foi forte jogando em casa e a gente tinha que voltar vivo. Quando o Corinthians acha um gol desse, começou jogando bem e aí depois o Cruzeiro equilibrou um pouquinho mais e tal... O Corinthians acha um gol desse, é muito importante. Ali seria fundamental a gente conseguir pelo menos segurar um empate se tomasse o empate. Só que o Corinthians começou a administrar bem a partida, soube sofrer em determinados momentos quando o Cruzeiro foi melhor. O Cruzeiro foi melhor tecnicamente na maior parte da partida. Só que defensivamente o Corinthians foi impecável. Me lembrou o jogo de ida contra o Palmeiras na final do Campeonato Paulista, o jogo de ida contra o Palmeiras na Neoquímica Arena na Copa do Brasil e o jogo contra o Atlético Paranaense também na Arena da Baixada, que são jogos que foram impecáveis defensivamente. O time estava muito concentrado, muito conectado, organizado, então não tenho o que falar defensivamente de ninguém e ofensivamente a gente entregou o que dava para entregar também, entendeu? Beleza, então o Corinthians começa a partida melhor do que o Cruzeiro. Um parâmetro também para esse tipo de jogo, que a gente às vezes reconhece isso, é que dependendo da maneira como você entra os primeiros 15 minutos, você traça um parâmetro e traça uma métrica do que você vai oferecer nos 2 jogos de 180 minutos. Então você entra meio desconectado, entra meio desplugado ali, inevitavelmente você toma pipoco. O Corinthians não, entrou concentrado, entrou se impondo contra o Cruzeiro no Mineirão, o que não é fácil, é um campo que tem muita amplitude, o Leonardo Jardim coloca os caras muito espetado, e aí com a excelente partida que fez os nossos 2 laterais, né, o Mateuzinho e o Matheus Bidu, o Arroio, por exemplo, ficou escondido completamente do jogo, e isso aí colaborou pra gente não sofrer com o principal ponto forte do Cruzeiro, que é quando dá muita amplitude pelas beiradas, abre espaço, e o tal do Caio Jorge, que faz gol até em pensamento, tem espaço pra poder finalizar, não teve. Ele teve uma boa jogada que ele deu um chapéu de chaleira, a gente chama de chaleira aqui, tá? De chaleira no André Ramalho, mas que no final das contas não deu em nada. E aí no primeiro tempo a gente conseguiu achar o gol e tal, e aí a gente melhorou, de repente equilibrou a partida. No segundo tempo, o Corinthians entra naquela de... Eu não sei o que acontece no vestiário do Corinthians, eu não sei o que o nutricionista receita ali como suplemento pra voltar pro segundo tempo, mas deve ser suplemento de feijoada, sabe? Aquela linguiçona lá, ele, com torresmo, com couvinha, nossa que delícia, agora tô morrendo de fome e tal, com uma cachaçinha. Então os caras voltam pesadaço pro segundo tempo, e voltou assim, o Cruzeiro começou a... Precisava do lance também, né? Teve a substituição do Villalba numa jogada que o Fabrício Bruno empurra o Yuri cai na perna do Villalba ali, né, cara? Aí o Fabrício Bruno que acabou lesionando o maluco, né? O Cruzeiro tentando cavar... Nossa, tem tanta coisa pra falar, primeira dama, porque eu tenho que falar da arbitragem.
O Daronco é ruim, hein? Só que nessa partida, os jogadores conseguiram ser piores que o Daronco ainda. Tava impossível de apitar, até pra um cara que é o Highlander do apito ali, não dava pra apitar. Caralho, os caras tava chato pra cacete, caía de qualquer jeito. O Cruzeiro chorando pênalti toda hora. Os caras tá achando que tudo é 2018, que eles vão roubar nós toda hora. Não é assim não, meus amigos. Às vezes o jogo tem que ser jogado. Às vezes o jogo é em campo que você resolve. Não é com apito, não. E aí o Caio Jorge, o Gustavo Henrique respira na nuca dele, ele arrepia e cai na área. Ai, meu Deus do céu, eu quero pênalti. Não tem pênalti aí. E foi uma partida no primeiro tempo, principalmente, muito difícil pro Daronco. Aí o Daronco se perde também, dá umas faltinhas que não precisa dar, dá uns, né, picota o jogo. A picotagem de jogo do Daronco ajuda o Corinthians também, porque o Cruzeiro é mais técnico, né? Tem mais ideia de jogo, um time mais fluido, mais agudo. Quando você começa a picotar, você também ajuda o Corinthians nesse sentido. E a arbitragem do Daronco hoje, não posso falar que foi uma arbitragem ruim, pra mim. De ponto negativo foi ele ter dado um cartão amarelo pro André ali no finalzinho, porque ele queria compensar um cartão amarelo que ele deu justo para o Fabrício Bruno. Aí o Fabrício Bruno veio, deu uma peitada, que pode até, dependendo da circunstância, ser considerada agressão no André, tomou o cartão amarelo, depois ele deu um cartão amarelo num tromba-tromba ali, e aí, se ele queria dar o cartão amarelo por aquele agarra-agarra, tinha que dar pros dois, só que aí o Fabrício Bruno já tinha, aí ele não podia cometer esse erro aí também. Aí o Daronco traz essas merda aí, conversa pra caralho, meu Deus, quer trocar ideia pra cacete, mas os jogadores também não ajudaram em nada. E como deu Coringão, tô pouco me fudendo. O Daronco teve um erro gravíssimo no final do primeiro tempo, porque ele deu 5 minutos de acréscimo, só que ele queria dar acréscimo até o Cruzeiro empatar. Aí de repente ele inventou, tirou do cu mais um minuto, quase que os caras empatam ali, tem mais um escanteio pra cobrar, e nem dá esse um minuto. A hora que ele vê, não vai dar nada mesmo, ele inicia com 15 segundos antes aí. E aí aconteceu isso no primeiro tempo, né? No segundo tempo, o Corinthians volta pior, como eu falei, e aí começa a tomar mais pressão, baixa um pouco a linha, já o nosso ataque fica mais limitado, aí é substituído o Yuri Alberto, depois foi substituído o Memphis, o Breno Bidon, na hora que sai toda a turma ali, o Dorival claramente tá passando uma mensagem: eu não quero perder o jogo, então eu vou segurar isso aqui o máximo que eu posso. Aí coloca Charles, coloca o André, coloca o Angileri, ou seja, botou a tropa defensiva pra fechar a casinha, e conseguiu, né? Quando dá certo é maravilhoso, só que é sempre arriscado ter essa postura, porque se você toma o gol, aí você chamou os caras, faltando alguns minutos, você pode até tomar uma virada, assim. Eu gosto de uma maneira de você fechar a casinha mais equilibrada, você não coloca toda a tropa defensiva, você coloca alguns ali pra poder fechar um pouquinho mais os espaços e tal, na vida que... Nossa, esse Gabigol, hein? Vamos falar desse Gabi, não tem gol mais, o gol ficou lá no Flamengo. Esse Gabigol também, além de ser chato pra cacete, é grosso, é mole, sabe, como é que fala? Lerdo. E aí você esquece Gabigol aqui no Corinthians recebendo 3 milhões de lava cacetada? Tá de sacanagem, tá de brincadeira, não atua reserva na do Cruzeiro. Fraco. O Arroio não jogou nada, o tal do Sinisterra entrou também, não jogou porra nenhuma. O Matheus Pereira, assim, foi muito bem marcado, sabe, muito bem. O Corinthians, como tava bem compactado, também conseguiu entregar isso aí. Vamos dar as notas, meu Não tem notas nisso aqui hoje. Comenta aqui embaixo o que você achou, que eu vou dar as notas aqui para os jogadores, falar quem foi o melhor jogador da partida, na minha opinião. E aí eu vou comentando um por um aqui, né, uma partidaça do Martínez, né. Se eu não tô exagerando muito aqui, a melhor partida do Martínez com a camisa do Corinthians, mas disparado, tá? Realmente foi impecável. Foi o Martínez que a gente espera. O problema é que o Martínez às vezes é assim, às vezes ele é um completo imbecil, mas essa partida foi excelente do Martínez, uma excelente partida do Memphis também, né, que conseguiu ser efetivo. 1-0 gol dele, não dá pra falar diferente. Ótima partida do Carrijo, boa partida do Breno Bidon, Mateuzinho, partidaça do Matheus Bidu. Nossa dupla de zaga tava bem, principalmente o Gustavo Henrique mais uma vez, né, no jogo aéreo defensivo. O André Ramalho também, que a gente corneta bastante, tava bem. Hugo Souza fez defesas importantes, a saída de bola com o pé que tava pecando um pouquinho. Ou seja, todo mundo, os caras que entrou, né? O Maicon, puta que... Não posso esquecer do Maicon, senão o fã-clube do Maicon vem aqui e me bate aqui, né? O Maicon fez uma partidaça também, tava articulando bem, tava tocando pra frente. Sabe? Eu nem sabia que o Maicon toca pra frente. Eu descobri hoje, falei assim, nossa, então o fundamento toca pra frente ele tem até? Que doideira, né? Bom, vamos aí para as notas. Deixa eu ver se eu não esqueci nada aqui, tá? Eu anotei aqui, ó, pra não esquecer de falar que foi um resultadaço, mas não tem nada ganho. Então respira, tá bom? Fica tranquilo, fica em paz, tá bom? Mas foi um resultadaço. Agora é ter calma, tranquilidade, entrar no jogo de volta com concentração, entrar no jogo de volta entendendo do que se trata o jogo, não entrar assim, ganhamos lá, então, pô, em casa é deitar e rolar. Não é assim que funciona. O Corinthians precisa ter essa noção, e é claro que o Dorival vai, com a experiência que tem, né, cabelinho branco já, né, o doutor Dorival ali, e ele pode passar isso aí pros caras, né?
Ah, tá. E aí, deixa eu comentar uma outra coisa. Quanto tempo tem, primeira dama? Só pra eu não estourar muito. Ah, então vai dar tempo. Ó, a imprensa, durante essas últimas 3, 4 semanas aí, ela montou o Cruzeiro como um bicho-papão. A imprensa, de modo geral, TNT, ESPN, UOL, todos esses lugares aí, do GE e tal, montou o Cruzeiro como um bicho-papão. E o Corinthians como o patinho feio da situação. E não era esse extremo todo. O tempo todo eu falei aqui, ó, o Cruzeiro é favorito? É. É muito favorito? Não. O Cruzeiro tava ali uns 60-40, a questão da gente decidir em casa era muito importante. Ok, só que a imprensa, ela é incompetente, ela é tosca, despreparada. O que acontece agora? Como vai jogar pra torcida? Eles vão pegar um resultado que foi um bom resultado realmente fora de casa e vão transformar o Corinthians no bicho-papão e o Cruzeiro no patinho feio. Então não cai nesse papo, tá bom? Não cai nesse papo porque a imprensa vai tentar vender que o Corinthians é campeão da Copa do Brasil. E não é assim. A gente tem que ir um passo de cada vez. Nem era o Cruzeiro o Real Madrid e nem virou o Corinthians o Real Madrid agora. O Cruzeiro é um time muito forte que se o Corinthians não entrar concentrado pode ter problema. A imprensa vai tentar vender ideias diferentes porque sabe que pega torcedor otário, então não seja um otário, beleza? Não use drogas também, Proerd, vida que segue, tá bom? Vamos lá. Ai, meu Deus. Ai, nossa, esse manto aqui é da hora, hein? Primeiro, esse aqui é da hora. E eu fui gravar não, né? Fui transmitir os nossos pré-jogos ao vivo aqui, né? E aí porque as duas camisas que eu mais gosto são camisas de goleiro. Aí tem a camisa preta de goleiro, que é de 2020, né? 500 jogos de quem? Do Cássio. Aí eu falei, pô, não vou usar ela, né? Apesar de eu gostar muito daquela camisa. Eu falei, qual que é a segunda que eu mais gosto? A azul, que tem quem também? Cássio. Aí eu falei, puta que pariu, né, cara? Mas de qualquer forma, o Cássio ajudou nós também ali, né? Não ajudou não, fez uma boa partida, na verdade. Não vamos pegar pesado aí com o Cássio, não. Quero que o Cássio se foda, mas em breve. Nesse momento não é o momento, hein? Tudo tem um momento. Tem um momento de plantar e tem um momento de colher. Não tem primeiro, não é assim que funciona? Então, beleza. Ai, Hugo Souza, pra mim fez uma boa partida, foi incisivo, mas saída de bola com o pé não é muito forte dele. Eu tô dando uma nota 7,5, correndo o risco de ser injusto, porque agora vocês estão todos eufóricos aqui e tal, né? Eu sou fã do Hugo Souza, mas eu sei que o Hugo Souza teve as suas limitações técnicas ali em saída de bola, mas debaixo das traves, onde realmente importa, ele foi bem, nota 7,5 para o Hugo Souza. Mateuzinho, um dos melhores jogadores da partida, pecou em algumas saídas de bola, por isso que eu não tô dando nota 10 aqui, nota 9 pro Mateuzinho, defensivamente impecável, e ofensivamente apoiou bem ali, principalmente fazendo dupla enquanto tava o Carrijo em campo. André Ramalho, partida muito boa, nota 7 do André Ramalho, tomou aquele drible meio desconcertante do Caio Jorge, mas estava bem colocado defensivamente, nota 7, tá bem justo aí para o André Ramalho. Nota 8 pro Gustavo Henrique, também muito bem colocado defensivamente, é que no aspecto de saída de bola, o Gustavo Henrique ainda não tem aquela qualidade, aquela finesse técnica pra sair, e nem vai ter, porque isso é um fundamento básico, né? Mas no que a gente espera de zagueiro ali, ele consegue oferecer. Tomou um cartão amarelo, tô dando nota 8 para o Gustavo Henrique, boa partida, muito boa do Gustavo Henrique. Matheus Bidu, nota 7,5 no começo do primeiro tempo, melhor, no meio do primeiro tempo. Matheus Bidu tava tentando cruzar umas bolas, uma saída de bolas que deu alguns ataques perigosos para o time do Cruzeiro. Teve uma que obrigou o Hugo Souza a fazer uma boa defesa. No geral, o resultado ajuda a puxar a nota do Bidu pra cima, mas ele teve momentos de oscilação muito perigosos, que é aquela coisa, né? O cara oscila entre ser o melhor lateral do universo com ser um lixo total. Tô dando nota 7,5 porque no geral o peso da balança vai favorecer o Bidu. Martínez, nota 10, uma partidaça, melhor partida que eu já vi o Martínez fazer com a camisa do Corinthians, mas ele só não foi o melhor jogador da partida, e mereceria, porque eu sigo um critério aqui. O Memphis, pra mim, foi o melhor da partida, também como nota 10, porque ele fez um gol importantíssimo, um gol que valeu a vitória pra gente conseguir voltar pra casa e poder até empatar em casa, né, tendo essa vantagem, revertendo talvez um pouquinho aí o favoritismo, deixando a gente um pouquinho mais próximo do favoritismo do que tava antes da partida. Por isso que o Martínez não vai ser o melhor, mas eu entendo se você colocar, e eu vou colocar ele aqui com uma menção honrosa, nota 10 para José Martínez, o nosso muito louco jogador venezuelano que mete o louco Melo. E aí, Maicon, nota 8, partidaça do Maicon também, bem colocado.
sendo um cara que conversou com o Daronco ali com a arbitragem na hora certa, sendo um líder em campo. Que ótimo, né, que o Michael fez isso aí. Carrijo, nota 8, partida muito boa do Carrijo também. O gol sai nas condições da liberdade que teve o Carrijo. Acho que o Breno Bidon inverte uma bolaça pro Carrijo, o Carrijo cruza, aí o Yuri Alberto consegue dar assistência para o Memphis, acho que é finalizar, né, e aí desviou no Fabrício Bruno e só pro Memphis debaixo da trave, aí com o Cássio estatelado, igual uma panqueca no chão. Carrijo nota 8 e o Bidon nota 8. Então, Maicon, Carrijo e Bidon nota 8 aí. O nosso trio de meio campo mais criativo assim, fazendo jus à ausência do Rodrigo Garro, que o Rodrigo Garro entrou no segundo tempo para executar uma função e executou muito bem, que era travar o jogo. Seja o argentino que você quer ser, brilhe minha estrelinha irmã aí. E foi assim. Memphis, nota 10, melhor jogador da partida, nessa partida importantíssima. Yuri Alberto, nota 7,5, deu assistência. Achei que o Yuri Alberto tava um pouquinho daquele jeito, mas não vou cornetar o Yuri Alberto hoje não, tá bom? Hoje vai passar, hoje eu vou respirar fundo. Yuri Alberto, nota 7,5 pela assistência. Vitinho entrou, não achei que entrou mal não, teve uma caneta no Fabrício Bruno, nota 6. O André, pra mim foi o pior jogador da partida. Eu não tô pegando no pé do André não, é que ele entrou apavorado, entrou fora de rotação, perdeu uma bola tosca lá, depois acabou tomando um cartão amarelo que sim, foi injusto, mas tô dando nota 3 pro André aqui, e pior jogador da partida, mas não leve isso aí pro coração, porque é que os outros foram muito bem, né? Rodrigo Garro entrou pra executar uma função e executou, como eu falei, nota 6,5. Charles, nota 5, entrou pra executar a função de compactar a linha, compactou, e o Angileri, nota 5, que entrou pra fazer a função e executou a função aí no final. Não esqueça de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque agora temos alguns dias, não sei quando você está assistindo isso aqui, pode ser que você esteja assistindo na sexta, no sábado, pode ser que você esteja assistindo isso aqui 10 minutos antes de começar o segundo jogo, eu não sei, pode ser que você esteja assistindo isso aqui depois da partida, eu não sei o que aconteceu na partida de volta ainda, mas de qualquer forma, calma, tem que respeitar o Cruzeiro, entendeu? Tem que respeitar o Cruzeiro, é o cabuloso, é o cabulosinho, tem que respeitar o cabuloso. E aí é embaçado, tá bom? Então comenta aí embaixo, deixa o seu like. E fortalece também financeiramente, que é o que dá vida pro canal existir. Simplesmente a gente preparou aqui um pré-jogo absurdo aqui de horas e horas, 10 horas, sei lá quanto tempo a gente ficou ao vivo aqui. Muito bem preparado, quem acompanhou agradeço muito. E tem a opção da chave Pix, tem a opção aí do Valeu, qualquer coisa ajuda. Hypar, eu sempre esqueço, agora que eu tô avisando, ninguém chegou aqui. Se você chegou até esse momento aqui, você vai comentar aí embaixo a palavra-chave do dia. A palavra-chave do dia é Martínez é louco, tá bom? Você tem que comentar desse jeito assim, você vai comentar Martínez é louco. Se você chegou até esse momento, aí eu sei que você é uma pessoa fiel a este canal, à comunidade Papo Fiel. Vamos encerrar por hoje? Primeira vez, estou cansado, estou feliz? Tô, mas pezinho no chão, tô bem tranquilo, entendeu? Tem o nosso Instagram também, já seguiu o nosso Instagram? É Papo Fiel lá no Instagram, pode seguir lá, teve reacts, a primeira dama me pega nos momentos mais vulneráveis, né, assistindo o jogo, e gravou ali, e aí beleza, né? Só é exclusivo para os assinantes lá do Instagram também, tá? É isso, muito obrigado, até a próxima, vai Corinthians, e a próxima vai ser em breve, tá? Então até a próxima, vai Corinthians, e contra rival é poucas ideias. Como é que eu vou gravar isso aqui sem desprezar os caras? Tem que ser pezinho no chão, né? Então vamos lá. Tem que ser... É verdade. Ai, vamos lá.